Antes das multidões, Jesus escolheu pessoas. Jesus não formou plateias, ele formou discípulos. Discipulado é vida compartilhada. É fé vivida todos os dias. O reino cresce de coração para coração. Seguir Jesus é aprender a viver como ele viveu. Esse mês nós estamos falando sobre discipulado. No mês de janeiro nós tivemos a série Uns aos Outros, onde nós fomos plenamente confrontados sobre esse termo na Bíblia, de exortar uns aos outros, de amar uns aos outros, de edificar uns aos outros e todos os outros termos que são bíblicos. E você pode verificar toda essa série no nosso YouTube, que a gente tem colocado lá, inclusive o corte somente da mensagem para você acompanhar, se você não pôde estar aqui em janeiro ou não conseguiu assistir de casa. E nesse mês de fevereiro estamos falando sobre discipulado. Discipulado é algo desafiador. E eu fico pensando em algo que falava ali no final do vídeo sobre esse processo de discipulador que é caminhar e ser cada vez mais parecido com Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que muitas pessoas caminharam com Jesus, não é verdade? Mas tiveram 12 pessoas que foram, melhor dizendo, 11 pessoas que foram escolhidas por Jesus e uma 12ª que ele permitiu caminhar com ele. Vocês lembram quem foi? Quem foi? Judas Iscariotes. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, porque o traidor também está à mesa. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de João, capítulo 13. A gente vai ler os versículos de 21 até o 28. João, capítulo 13, versículos de 21 até o 28. Você pode ficar de pé para a gente ler a Bíblia? Certamente você tem uma versão diferente da que está sendo projetada e eu quero pedir que você acompanhe a sua versão que está na sua mão, no seu aplicativo. E se você não está com nenhuma Bíblia, você acompanha o que está sendo projetado, porque depois nós não projetaremos mais e você vai continuar acompanhando a leitura comigo durante a mensagem. O texto diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhes dissera isso.
Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui. O Senhor tem falado ao nosso coração e queremos te pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos dando entendimento da tua mensagem. Que a tua boa obra continue sendo feita em nossas vidas. E que essa noite continue sendo uma noite, ó Pai, de glorificarmos o teu nome, porque um dia o Senhor morreu e ressuscitou por nós naquela cruz. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Falar sobre Judas não é fácil, porque é difícil a gente encarar que o traidor esteve à mesa. Mas ele passou pelo mesmo processo discipulador que os outros 11 discípulos. E nós vamos entender a partir da vida de Judas a misericórdia de Deus. Porque desde o início Deus é misericordioso. Lá em Gênesis, quando o homem cai na tentação de comer aquele fruto da árvore do bem e do mal, Deus é misericordioso porque Ele poderia simplesmente aniquilar Adão e Eva e criar outro casal. Poderia começar tudo de novo. Quando Jacó, que inclusive falamos sobre essa história hoje de manhã, né? O pastor Levi pregou um pouco sobre essa questão a partir de Malaquias e citou esse trecho da Bíblia. Quando Jacó, ele burla ali, de certa forma, o sistema, quando ele escolhe, de certa maneira, ali o seu filho preferido, quando ele tem atitudes que são extremamente condenáveis aos nossos olhos, Deus tem misericórdia dele e utiliza ele para a sua glória. Para, como foi dito hoje de manhã, chegar até nós, inclusive, porque somos filhos por adoção de Deus a partir desse plano que ele tinha, que começa na vida de Jacó. Quando o povo de Israel é extremamente reclamão, Deus ele poderia simplesmente falar, quer saber? Desisto desses hebreus. Vou escolher uns amorreus aí, vou escolher uns jebuseus, vou escolher até os egípcios. Mas Deus foi misericordioso e levou o povo de Israel até a terra prometida. Era uma outra geração, mas era o mesmo povo. Eu poderia citar cada momento de misericórdia de Deus que está na Bíblia. Mas eu quero especificamente falar sobre esse momento, que é o momento em que Jesus é misericordioso com o traidor à mesa. Estamos aqui diante da noite em que esta ceia foi estabelecida, onde Jesus ensinou aos seus discípulos aquele que ele caminhou durante 3 anos e meio, depende aí dos autores, né? Dos comentaristas, dos estudiosos. Mas esse período, ele caminhou com aqueles homens, e esses foram escolhidos para estar ali e aprenderem o que eles precisavam fazer para relembrar o que iria acontecer. Porque eles ainda não tinham noção. E eu gosto especificamente de João 13, porque entre João 13 e João 16, é Jesus ensinando tudo. E no final, e aliás, no meio desses textos, você percebe o que está sendo falado no João 13, 28. E nenhum dos que estavam assentados compreendeu o que lhe disseram. Jesus falando, mas o que você está falando, Jesus? Imagina você acompanhar uma pessoa, 3 anos, caminhar com ela, ver ela resmungando, ver ela multiplicando o pão, ver ela se isolando para orar, ela te ensinando um monte de coisa, e no final ela senta e te ensina as últimas coisas e você ainda fala assim, caraca, eu não estou entendendo nada. Imagine o desespero de Jesus. Esse é o processo discipulador. E se nós queremos encarar uma vida discipular, a gente precisa lembrar que não é de uma hora para outra que a gente aprende. Quem é mãe, quem é pai, já vive isso, né? A gente tem que falar pelo menos 50 vezes para uma coisa entrar na cabeça.
E tem vezes que a gente se estressa. Por isso que eu acho que naquele momento que Jesus bota lá o templo, a venda do templo abaixo, é que ele estava botando para fora, na verdade, tudo. Chega desse povo também, vou botar tudo para cima. Porque certamente foi um processo estressante e difícil ensinar tantas coisas em tão pouco tempo. Mas estamos diante desse momento final. E durante esse momento final, Jesus ele traz algumas verdades, e uma delas que traz muita estranheza, porque eles já estão vivendo um processo de perseguição, porque tem uma tentativa já de matar Jesus. Aqui Judas já tinha negociado, estava já na degola. Inclusive, vocês sabem que na degola muito provavelmente venha também desse processo aí, né, de ser degolado e tudo mais, coisas que para a gente não tem muito sentido, né? Não tem muita coisa assim, na degola para a gente não tem muito sentido qual é o nome que fala, esse ditado, esse termo, obrigado, pastor Edgar. Mas existem esses termos aí que para eles eram comuns. Então, Judas já estava ali prestes a entregar Jesus. Então já estava negociado. Mas ele foi lá aprender a última lição. Vamos lá, vamos participar dessa ceia aí. Mas a gente precisa contextualizar também que é um momento muito tradicional daquele povo, porque eles estavam vivendo a ceia da Páscoa. Então Jesus aproveita aquele momento que é tradicional para ensinar uma nova forma de viver a Páscoa, de viver aquela refeição. E alguns estudiosos dizem que, por ser uma ceia de Páscoa, por ser uma refeição pascal, eles estavam sentados de uma maneira diferente, ajoelhados, no chão mesmo. Quando a comida japonesa chegou aqui no Brasil, muitos restaurantes japoneses eram literalmente a mesa no chão e você tinha que sentar, tinha toda a experiência. Agora já brasileirou tudo, né? Tem até comida japonesa com farofa, tem hot, que é o hot nordestino, com carne seca dentro, loucura total, coisa boa. Tem o hot doce que eu gosto, eu sou meio formiga. Então, aquele momento, né, de sentar no restaurante, sentar ali no chão, é algo muito oriental, né? Muitas nações orientais têm essa cultura, e a nação que nós temos como judeus, né, que são esses de onde Jesus nasceu, eles tinham essa cultura. Por terem essa cultura, eles também tinham uma cultura muito especial da refeição. E eu quero pegar esse primeiro ponto. Porque o traidor está à mesa, assim como nós estamos. E assim como aqueles que nós estamos discipulando também estão. E por vezes nós não aproveitamos esses momentos à mesa para ensinar, para ouvir, ou às vezes para falar. Eu não estou dizendo que o momento de refeição ele precisa ser um momento de lavagem de roupa suja ou de indiretas. Por exemplo, você está brigado com a sua esposa. Aí você não fala nada, mas está lá cortando. Eu estou olhando para a Natânia, mas a gente está brigado não, tá, gente? É só para ver a reação do que ela vai fazer. Está lá cortando. Nossa, esse bife está duro. Mandando a indireta. Doido para arrumar quizumba, né? Aí a esposa, por sua vez... Nossa, mas também quem comprou mal, né? E aí fica aquela guerra fria. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando da gente aproveitar bem o tempo das refeições. Várias e várias imagens de pessoas colocando o celular na mesa e não se conectando. Isso a gente já sabe que está acontecendo, faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa sociedade, século XXI, as pessoas entenderem o celular como parte da refeição. Estão quase comendo o celular enquanto estão comendo a comida. E aí, eu me pergunto,
a culpa do celular fazer parte e ser uma interferência de uma boa relação entre os meus à mesa é de quem? Da sociedade? Porque sou eu que decido botar o celular. Ninguém botou a mão, ninguém botou uma arma na minha cabeça para eu ir com o celular até a refeição. E aí é muito comum a gente ver algumas tentativas de desconexão, né? E eu acho que é por aí que a gente precisa fazer. Porque se a gente quer viver uma vida que realmente se importa com outras vidas, a gente precisa fazer como Jesus. Procurar um canto específico para ter uma refeição gostosa, uma refeição de qualidade. E eu não estou falando da comida. Pode ser arroz com ovo, mas você pode estar sorrindo e glorificando a Deus por aquele arroz com ovo. Agora, quando você tem o melhor bife, o melhor arroz à piamontese, a farofa do chefe tal, mas não está glorificando a Deus por aquilo que você está vivendo, aí, realmente, como o pastor Edgar falou, não adianta a gente acumular isso. Vai ser areia, vai ser vaidade. Então, peguemos esse exemplo de Jesus e valorizemos o tempo que a gente tem na mesa com as pessoas. De olhar nos olhos. Qual foi a última vez que você, enquanto família, olhou nos olhos numa refeição? Lá em casa a gente vive uma situação complicada porque nós somos 3 pessoas que sentamos numa cadeira comum e uma que senta numa cadeira de bebê. E aí, vez em quando, ou eu e a Natânia, a gente se reveza para sentar de lado, para a Rafaela olhar para a gente também, ela se sentir parte, porque a mesa não entra, né? A cadeirinha dela não entra na mesa que a gente senta. Mas a gente olha, ela fica às vezes, do nada, ela fala, feliz, estou feliz, 2 aninhos. E isso deixa a gente com o coração aquecido, porque a gente sabe que, de alguma maneira, se ela está feliz, é porque ela vive num ambiente feliz. E isso está sendo cultivado. Mas não é fácil. Mas é necessário. Porque daqui a algum tempo, e vocês que já têm filhos crescidos sabem, vai todo mundo embora. Mas a semente precisa ser plantada. Então, se você tem na sua casa os seus filhos ainda, faça desconexão. Crie acordos. Também não adianta, me dá isso aqui. Não é por aí. Crie acordos. Crie conexões. Porque, como o pastor Levi falou, o discipulado começa em casa. Não adianta terceirizar para a igreja, não. Porque a igreja pode ensinar, mas em casa você pode jogar no ralo todo o ensinamento. Mas vamos continuar com Judas. Então estava à mesa. Jesus separou um lugar, separou um terraço maneiro, fez uma parada legal. Seus diáconos ali de plantão fizeram a mesa. E aí ele sentou lá, eu fico imaginando, estava ali a galera, pô, o que vai acontecer e tal. Pô, vamos comer esse pão. Falou, não come ainda não, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Porque, como vocês sabem, a refeição deles era muito simples. Não era arroz, feijão e ovo. Falamos sobre isso na EBD da classe única, né? E mostramos aqui, eu mostrei dentro da minha aula, qual era a comida que era feita, e uma delas, de fato, era pão e, obviamente, o vinho. E aí eu vou reiterar, o que eu falei lá era vinho mesmo, tá? Com álcool, porque era parte da cultura. Mas eles não enchiam caneco, era algo comedido, era algo realmente para saciar aquela vontade de comer, né? A necessidade, melhor dizendo, de comer e beber, de se hidratar. Voltando, Jesus já lança uma bomba. Alguém aqui vai me trair. Vamos pensar aqui, gente. Você está numa mesa. Natal, vamos pensar no Natal. Climinha ameno, tranquilo, não vê parente há muito tempo, tal. Chegou aqui, aí vem a matriarca ou patriarca. Alguém aqui está traindo alguém. Primeira coisa que você vai fazer, eu sei quem é. Porque sempre tem um que desconfia, né? Bem que eu desconfiava. E começou um quiprocó danado, um cochicho. Quem será? Quem é que foi? Quem é que é? Mas o bonito
Estava lá com a carinha dele assim, bem de Instagram, parado, porque ele sabia que era ele. E ali já começa um processo, que é o segundo ponto que a gente vai falar, da misericórdia. Porque Jesus poderia fazer assim, é você. Jesus poderia explanar ele. Jesus também poderia não falar nada, ficar em silêncio e comer tranquilamente. E ainda fazer assim, Judas, vem cá me ajudar. Mas Jesus tinha um propósito muito específico para dizer que um deles ia trair. Será que a gente consegue perceber que propósito é esse? Olha o que acontece na narrativa de João, porque esse texto também está em Lucas e Mateus, tá? Mas na narrativa de João, que foi a que eu escolhi, e é muito interessante, a Natânia também fala isso, que João fala que é o discípulo a quem Jesus amava, mas é ele mesmo que está se autodenominando. Nos outros livros ninguém fala, talvez tivesse sido mesmo, e aí ele queria espizinhar e botou. Mas enfim, ele falou que o discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João, o escritor, estava reclinado no peito de Jesus. Isso quer dizer que eles estavam tão próximos, que estava assim encostado mesmo, de amizade. E aí Pedro faz o sinal, Pedro desesperado para saber quem é, e certamente ele estava já com a mão na faca, certamente. Quem é um pouquinho Pedro aqui sabe o que eu estou falando. Porque a gente que é meio Pedro, a gente tem um senso de justiça. Ah, porque está batendo e falou, quem é? Quem é? Onde é que vai? Eu vou. Aí fica igual um personagem que tem no Vai Que Cola. Quem vê esse negócio aí, sabe? Tinha uma personagem chamada Jéssica, que ela fica só assim, não me segura não. Mas ninguém bate, ela não está batendo em ninguém, ela não está indo nem vindo. Então a pessoa fica assim, numa valentia, mas não faz nada. E Pedro é mais ou menos por aí. A única coisa que ele fez de fato foi arrancar uma orelha, né, ali na hora da prisão, mas Jesus foi lá e restituiu, porque não era por aí. E no final das contas ele bateu com a cara na parede, porque ele negou 3 vezes, né? E a gente vai chegar também nesse ponto. Então, Simão, ele faz o sinal, e Jesus... Não, e inclinando-se, no 25, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Para ele fazer essa pergunta, João, ele tem o quê? Intimidade. Mas além da intimidade, porque todo mundo tinha, ele tem ousadia. Vocês acham que Judas foi ousado ao trair Jesus? Ele foi corajoso ao trair Jesus? É uma reflexão. Ele foi abusado. Ali não foi abusado, foi meio abusado. Mas o discipulado, ele nos ensina a ter coragem. Quando nós aprendemos a ser como Jesus, nós entendemos que Jesus é corajoso. Quando nós aprendemos a ser como Jesus, nós entendemos que Jesus, ele nos dá possibilidades de agir conforme as nossas próprias capacidades. Ele não extingue a nossa personalidade. Pedro deixou de ser Simão para se tornar Pedro. Ele mudou de nome, ele mudou ali de status na sociedade, mas ele continuava com a sua personalidade, que foi moldada para a glória de Deus. Existem pessoas que são mais tímidas, que vão ser moldadas para a glória de Deus. Como o pastor Edgar exemplificou aqui na nossa Maria Rita. Maria Rita, se você parar para conversar com ela, você vê que ela já está comedida, de acordo com ela mesma. Porque ela já teve outros espaços e já viveu outras coisas em outros espaços, e ela vai continuar do jeito que ela tem, porque ela entende que Deus quer usar a partir do jeito que ela é. Tá vendo? É isso. Essa é a Maria Rita. E que Deus vai usar conforme moldando aquilo que precisa ser moldado. Mas, e aí eu vou continuar te usando, Maria Rita, no melhor sentido da palavra, para dar o exemplo, existem coisas que a Maria Rita vai ter que
Se calar. Segurar a onda. Se calar. E nesse processo de molde do discipulado, a gente tem que ter cuidado para não fazer as coisas por um caminho errado, para não ter coragem para fazer a coisa errada. E você não pense que a coisa errada é somente pular o carnaval, por exemplo, aproveitando aí a época que estamos vivendo. Fazer a coisa errada não é somente ingerir bebida e, enfim, cair no vinho para além das medidas. Fazer a coisa errada não é somente não etiquetar uma pauta moral. Fazer a coisa errada é sair dos propósitos de Deus. Se você tem dúvida se você está fazendo a coisa certa, pergunte para Deus. E Deus ele vai te dizer. Porque Ele não fala somente com uma parcela da população, Ele fala com quem quiser ouvir. E se você quiser ouvir o que Deus tem a te falar, Ele vai te dizer e Ele vai te encaminhar para o melhor caminho. Ele caminhou com esses 12 homens e eles tiveram a possibilidade de escolher o melhor caminho. Mas Judas escolheu não seguir o caminho melhor. Era plano de Deus, sim, que alguém o traísse. Mas será que poderia ser João? Será que poderia ser Bartolomeu? Por que Judas? Será que Judas pensou nessa palavra? Por que eu? Quando nós vemos a narrativa bíblica, a gente percebe que o processo discipular não foi o erro, até porque foi o próprio Jesus que o discipulou. Mas a dificuldade de entender o que o Senhor queria fazer através dele, para além daquilo que ele pensava, foi muito maior do que o processo do discipulado, o poder do discipulado de Jesus na vida dele. Isso não quer dizer que o poder de Jesus é menor, pelo contrário, o poder dele é maravilhoso, magnífico, acima de todas as coisas, mas Jesus não é mal educado. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Nós estamos aqui porque queremos, e se você não quer estar aqui, você precisa rever o seu processo de conversão, rever a sua relação com Deus. Nós precisamos vir a este lugar com o coração alegre. E eu tenho percebido que, acho que desde dezembro, a gente tem vindo com diferente. Esse foi o 1º de janeiro, eu estou aqui desde 2022, esse foi o 1º de janeiro que eu vi a igreja mais cheia. Domingo de carnaval aqui estava bem assistido. Hoje de manhã, tremendo. A igreja cantando, a igreja louvando, a igreja avivada. E a gente não pode também falar avivado só porque é pentecostal. Se for pentecostal, amém também. Mas somos batistas avivados na palavra, onde nós vemos o Senhor fazendo através de nós, em nós, e não por nós, mas para a honra e glória dele. E enquanto nós vivenciamos isso, esse movimento do Espírito Santo de Deus, onde ele se faz presente no nosso meio, as pessoas vão ser atraídas e nós também vamos até as pessoas. E vamos demonstrar no nosso dia a dia o quão maravilhoso esse nome é. Agora, se a gente começa a dar vazão aos pensamentos que desconfiam dos caminhos de Deus, aí a gente está mais perto de Judas do que a gente imagina. E quando eu trago que o tema é o traidor estar à mesa, é que às vezes o traidor somos nós. Às vezes, nós ocupamos o espaço de Judas nessa ceia. Quando, Ronan? Quando queremos fazer conforme as nossas próprias forças. Não gostei desse tema do discipulado, não.
Poderia ser um tema mais tranquilo, poderia ser, sei lá, Deus na criação. Vou te dar essa ideia, tá, pastor Edgar? Próximo mês, vamos falar uma coisa mais tranquila, está muito pesado. Estou gostando desse negócio de vinheta antes da mensagem, não. Coisa estranha. Ficar dizendo o que vai falar. E o louvor cantou uma música hoje, não gostei. O culto é para te agradar ou agradar a Deus? Nós, enquanto seres convocados para proclamar a palavra do Senhor, precisamos proclamar a palavra que você quer ou a palavra de Deus? Você está vivendo o evangelho de Cristo ou o evangelho do seu eu? Cuidado para não ser Judas à mesa. Porque para trair e depois suicidar a sua própria experiência espiritual é um estalo. E não pense que isso não pode acontecer com você. Porque aquele que está de pé, vocês já sabem. Então a gente precisa ser muito diligente. Um pouco depois desse texto, Jesus fala vigiar e orai, né? A gente precisa vigiar e orar. E foi a pastora Gilmara que pregou sobre isso, não foi, pastora? Esse mês ainda. E foi muito importante ouvir aquela palavra naquele domingo. As palavras têm sido maravilhosas, essa é a verdade. O Senhor tem falado poderosamente em temas difíceis. E quem está entendendo, quem está ouvindo, quem está atento, vai recebendo, vai glorificando o nome do Senhor e vai deixando o Senhor agir na sua vida. Não deixe passar. Gosto muito da frase da missionária Nauzira Nascimento. Não deixe de estar de fora do que o Senhor está fazendo nesse mundo. O Senhor vai continuar fazendo, você querendo ou não. Mas se você não quiser, vai ser muito pesado para você. Suicídio espiritual é terrível. Mas até nesse Jesus pode te ressuscitar. Porque o Deus que te chamou, Ele tem misericórdia. Aí a gente vai para o último ponto. Quando Jesus fala que é aquele que eu der o bocado molhado, Ele fala de um pedaço de pão. Era cultura molhar o pedaço de pão na bebida, e aí nesse caso é o vinho, para comer, porque não era um pão da flor, da topázio, da tricordiana. Não era uma coisinha mais macia, era um pão seco mesmo. Então precisava ser molhado para ser ingerido. E ele molha, e ele entrega o pão molhado. E a palavra diz em João 13, 27, que nele entrou Satanás. Aqui existe uma interpretação inicial de achar que ele foi possuído e que ele, traiu Jesus porque ele foi possuído, só que não. Aqui, na verdade, está falando que o espírito contrário estava o aterrorizando, estava o perturbando. E ele fez, de fato, nas suas faculdades mentais. Foi uma escolha humana atrair Jesus. Mas foi um plano espiritual Jesus ressuscitar. Tinha um caminho até a ressurreição. E para ele ressuscitar, ele precisava morrer. E para ele morrer, ele precisou ser traído. O que a gente aprende com isso? Até o último momento, Judas teve a oportunidade de dizer não à traição. Até o último suspiro de vida, você tem a possibilidade de recalcular a rota da sua vida espiritual. Enquanto você viver, você terá a oportunidade de caminhar verdadeiramente com Jesus, de valorizar verdadeiramente o momento da ceia, de valorizar verdadeiramente o ajuntamento cristão, de valorizar verdadeiramente a palavra que você carrega. Caiu a caneta. E nenhum dos que estavam ali compreenderam. Sabe por que compreenderam? Porque os planos de Deus são maiores do que aquilo que a gente consegue enxergar. E a gente não vai conseguir enxergar que no meio de uma traição, como foi a de Judas,
a vida, a misericórdia e a graça do Senhor. O Senhor usa coisas estranhas para fazer cumprir os seus planos, fazer cumprir os seus propósitos. Então, nesse processo do discipulado, a gente vai passar por situações estranhas às vezes. Situações incômodas. Para a gente, às vezes, ainda é incômodo retirar nossa carranca feia. Aquela coisa. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Poxa, se tivesse ruim, então. A alegria do Senhor é a minha força. Nem tá alegre, nem tá forte, né? Mas vira um jargão. É quase um papagaio repetindo uma coisa que não está vivendo. Mas não seja papagaio. Seja um ser humano. Seja alguém que quer ser usado por Deus e quer fazer parte dos planos dele. Mas que não seja pela traição. Que seja pelo caminho de ser amado como João. De estar atento como Pedro. Mas também olhando de uma outra forma para a ajuda de receber a misericórdia do Senhor. Porque nós erramos. Nós temos falhas. Nós temos muitas incoerências, mas ainda assim o Senhor quer nos usar. E o Senhor nos convida à mesa com as nossas próprias incoerências. O Senhor nos convida à mesa com as nossas próprias dificuldades. O Senhor nos convida a fazer parte da sua caminhada, a fazer parte do seu plano maravilhoso, mesmo plenamente quebrados, plenamente raivosos, plenamente desobedientes. Ainda assim o Senhor quer nos usar, porque Ele vai ter paciência com a gente. Ele vai derramar a sua misericórdia, Ele vai derramar a sua graça, Ele vai nos dar tempo para aprender. Mas ao mesmo tempo Ele vai nos estimular a não perder tempo também de ensinar. Que você esteja atento à mesa que você precisa sentar hoje. Que você esteja atento a como você vai se sentar a essa mesa. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo que teremos agora para renovar no seu coração e se colocar à disposição de se afastar cada vez mais de um processo de trair Deus e se aproximar cada vez mais num processo de amar verdadeiramente Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra germine no seu coração e venha te trazer vida. Amém?